Muito bem, diretor. Ah não, vamos melhorar isso? Bem-vindos a mais um Amador vs Profissional aqui no canal do Mohamed. Eu sou Rafael Ribas, diretor e apresentador, e tô com a honra de ocupar o lugar do Mohamed aqui nesta apresentação. No vídeo de hoje a gente vai trazer um prato que é a cara da festa junina, o arroz doce. Antes de começar, participantes, se apresentem. Olá pessoal, meu nome é Rafael Protti, sou o chefe confeiteiro da Crime Pastry Shop, confeitaria aqui no bairro de Pinheiros, São Paulo. Oi, meu nome é Camila, eu trabalho na área de compras e gerenciamento de projetos. Eu recebi um convite da Mária para fazer uma receita e hoje eu vim aqui apresentar como eu faço. Para quem me conhece, sabe que eu morei em Paris um tempo, fiquei lá 10 anos e eu frequentava um restaurante chamado Chez Lamigian, e nesse restaurante tinha um famosíssimo arroz ao leite. Logo que eu fui primeira vez lá, eu pensei, cara, quando eu voltar pro Brasil, eu tenho que fazer ou replicar de alguma forma esse arroz. Eu aprendi a fazer arroz doce com a minha mãe quando eu era mais nova e normalmente eu gosto de comer arroz doce quando eu tô assistindo alguma série ou algum documentário sobre serial killer. Eu gosto de ter uma comfort food do meu lado. Bora começar a preparar. E o Rafa, ele não faz o arroz, ele faz outro processo. Primeira preparação é um caramelo. Prefiro começar sempre em fogo baixo, coloco uma parte do açúcar, espalho bem pelo fundo. Prefiro não colocar todo o açúcar de uma vez, que daí eu consigo controlar a minha preparação melhor também. A gente vê que o nosso açúcar começou a derreter e aí a gente pode dar uma mexidinha, ó, e a gente junta mais um pouco de açúcar, mistura de novo. E assim vai até acabar todo o açúcar. Nós temos nosso caramelo pegando, derreteu bem agora. É importante baixar o fogo na potência mínima dele para deglaciar com o nosso creme de leite quente, tá? Botei bem pouquinho, misturei mais um pouquinho, colocando e misturando aos poucos. No final eu já posso juntar todo o creme de leite porque o processo já está bem em andamento aqui. Desliguei meu fogo e aí eu entro com a minha manteiga. Manteiga misturo, a gente vê que só tem um pedacinho ali, eu posso passar no mixer, tá? Então pode ser 2 minutinhos, algo assim, e vou passar o meu caramelo pro saco de confeitar. Aí agora a gente pega esse caramelo e coloca na geladeira, tá? Até ele começar a ficar um pouquinho mais duro. Agora sim um arroz, e cada um vai usar um grão diferente. A gente vai usar esse arroz agulhinha, que é o arroz normal que a gente usa no nosso dia a dia. Aqui tem 1 xícara de arroz. Para 1 xícara de arroz a gente usa 2 xícaras de água. O processo é um processo comum, então a gente só vai cozinhar o arroz com água. E enquanto a gente cozinha o nosso arroz, a gente coloca um pauzinho de canela junto. Para o arroz doce que a gente está fazendo, eu gosto de usar o arroz arbóreo. É um arroz com grão maior, dá para ver, e fica um pouquinho mais durinho no final da nossa preparação. Só que esse arroz, o que que acontece? Ele tem muito amido. Se a gente cozinhar ele no leite, sem lavar ele, no final da preparação, depois dele resfriar, ele vai ficar um bloco. Então, para ele ficar um pouquinho mais solto, a gente vai lavar ele 3 vezes em água fria. Cara, é muito interessante isso do Rafa lavar o arroz, né? Porque isso ajuda a tirar um pouco do amido que ele quer manter, mas se tiver amido demais, pode deixar esse preparo muito pesado. Então é isso, né? Aulas. Aqui a gente tem a nossa fava de baunilha. A gente corta em 2 primeiro e puxa os grãos de baunilha, ó. A gente junta tudo que tem e coloca no nosso leite que já está aquecendo. Eu já posso entrar com o meu arroz. Cozinhar igual um risoto. A gente fica sempre mexendo. Agora que o nosso arroz já está quase pronto, ele já está bem macio, a gente vai começar a colocar os outros ingredientes. A gente começa com um pouquinho de leite. Eu uso integral, 2 caixinhas de creme de leite, a sua escolha, e 1 latinha de leite condensado. Eu coloco uma só porque eu não gosto dele tão doce, mas se você quiser colocar para ficar mais doce, fica à vontade. E aí só mexer um pouquinho, deixar encorpar e ficar um pouquinho cremoso. Então aqui nosso arroz cozinhou bem, o leite reduziu, a gente vê que tá bem cremoso. A gente vai juntar agora o açúcar, né? Misturar e a gente vai passar para uma forma. Vou pegar o meu plástico filme e vou colocar ele em contato com o arroz para não formar película. Então o arroz a gente vai colocar na geladeira até ele resfriar e aí a gente passa para fazer a receita do nosso creme inglês. A gente já tem o nosso creme de leite esquentando. A gente vai juntar nosso açúcar nas gemas, branquear nossas gemas. Então uma vez que ferveu, vou virar aqui, vou misturar. Agora eu retorno com as gemas, açúcar e creme de leite na panela. A gente não precisa ficar afoito aqui para misturar, tá? Vai começar a aquecer então, mas não vai cozinhar ainda as gemas por completo. E adiciono um pouquinho de essência de baunilha aqui. Vou subir meu fogo um pouco
pouco. O que acontece aqui? Vou rodando meu fouet até a hora que eu levanto ele e paro o redemoinho. Isso quer dizer o quê? Que as gemas estão coagulando. O meu creme inglês está pronto. Aqui com certeza já está quase a 80 graus. Eu tenho o termômetro de recurso também. Eu posso olhar e está a 80 graus. E aí eu paro. Então eu subi até 80 graus e agora eu dou um choque térmico para ele descer a 40 graus. Isso se chama pasteurização. Então aqui para a gente dar o choque térmico, a gente coloca uma tigela embaixo, né, com um pouquinho de água e gelo, e a outra tigela em cima, aonde a gente peneirou a preparação. Bom, agora que ele já tá com um pouco mais encorpado, a gente vai começar a temperar o nosso arroz doce. Aqui a gente tem um pouquinho de baunilha, também a gosto, vocês colocam o quanto vocês quiserem. E aqui a gente tem um temperinho muito especial, que chama Pumpkin Pie Spice. Ele tem basicamente gengibre, noz moscada, canela e cravo em pó. Você pode fazer em casa, na internet tem as proporções. Eu acho mais fácil comprar, porque hoje tem pra vender aqui, é super fácil achar online. Mas lembrando que caso vocês não tenham esse tempero ou não queiram colocar também, pode colocar só com os temperos que são mais comuns, como canela, cravo, ou deixar sem esses temperos, que só o arroz doce também, com o leite condensado ou o creme de leite também já fica super gostoso. Eu gosto dele bem temperadinho assim. Agora ele tá pronto, essa consistência aqui eu gosto, que fica um pouquinho cremoso, porém um pouquinho ainda mais líquido. E quando ele esfriar, ele ainda vai engrossar um pouquinho mais. Então a gente tem o nosso arroz, o nosso creme de leite, a gente bateu ele na batedeira, é um pouco acima do ponto chantilly, mas também não é aquele super areado compacto que quase tá virando uma manteiga. Não vai açúcar, só creme de leite batido mesmo. Para soltar um pouco mais o nosso grão de arroz e dar um pouco mais de volume na sobremesa. A mistura é a olho. Pego um pouco de arroz, vou colocar meu creme de leite e agora eu misturo os dois, tá? Então a gente faz a mistura bem delicadamente, porque a gente incorporou ar no nosso creme de leite e para não quebrar os grãos de arroz também. Aí é uma questão a gosto também de você botar mais creme de leite ou não. Sério, tá aí um dos motivos porque eu amo esse quadro. Essa técnica de misturar o creme chantilly, o fouetté, com o arroz para deixar ele mais leve, como se fosse uma mousse, é muito da hora. E, sério, fica uma delícia. E a gente passa pro empratamento. A gente já tem a nossa mistura aqui de arroz com creme batido, nosso caramelo. Eu gosto de fazer umas bolinhas no prato e puxar com a colher. É só puxar delicadamente o caramelo com a colher, não precisa apertar nem nada. E o nosso creme inglês a gente pode colocar aqui por cima assim. E aí aqui tá o meu arroz doce, tá? Ficou pronto o meu arroz doce, eu coloquei uma tigela bem bonita e coloquei mais um pouquinho do tempero. E agora nós vamos provar. Eu gosto dele porque ele não fica tão doce, ele fica bem cremoso e ele fica com gosto de especiarias bem forte. Cuidado para não passar o ponto do arroz, para ele não ficar um pouco duro ou talvez cozinhar demais e ele ficar muito mole. E o ideal é não deixar o arroz cozinhar tanto depois de colocar o leite condensado e o creme de leite, para ele não ficar tão grosso, porque lembrando que ele vai engrossar o caldo um pouquinho mais depois de esfriar. E agora é só pegar seu arroz doce e comer assistindo uma série. E até mais! Então agora chegou aquele momento que a gente vai provar como ficou o arroz doce. O que eu mais gosto nele é que o nome é arroz doce, mas não é muito doce. É uma delícia. Então a gente vê que a gente tem um pouco mais de cremosidade com o creme de leite batido. O creme inglês traz um pouquinho mais de dulçor e espessura, né? E a gente tem o caramelo para adoçar um pouquinho o nosso arroz, para não ficar tão sem açúcar, né? Podemos dizer. Convido vocês a fazer também em casa. Obrigado. Então tá aí, pessoal, os dois preparos feitos de maneira muito diferente uma da outra, né? O preparo do Rafa cheio de elementos, usando um arroz diferente do que a gente tá acostumado, super gostoso e equilibrado. E o da Camila, que é aquele preparo que a gente já conhece, mas ela conseguiu trazer mais personalidade usando as especiarias, né? Esse gengibre em pó que tem na Pumpkin Spice fica muito gostoso e vale a pena testar aí na sua casa, tá bom? Espero que você tenha gostado e até a próxima!